Muito bom dia, você acompanhando a Record TV Cabralha nesse início de terça-feira, dia 12 de julho, minha gente. E o céu amanhecendo em Vitória da Conquista como? Com cara de inverno mesmo, né? Tempo fechado, céu completamente encoberto, aquela cerração, neblina e principalmente lá no horizonte, né, próximo ao anel rodoviário ali na Serra do Periperi, é uma região em que fica bastante essa cerração, assim como também quem vai pegar aí sentido Ilhéus e Itabuna, passa pela Serra do Marçal, sabe que principalmente cedinho tem bastante cerração, neblina, o que demanda inclusive cuidado aí na hora de pegar a estrada, né, minha gente? E apesar desse tempo com cara de poucos amigos na terça aqui em Vitória da Conquista, a gente tem uma temperatura mais quentinha um pouquinho agora, né? Os termômetros estão marcando cerca de 17 graus. A gente, nos últimos dias, sempre falou em torno de 15, 14 graus, 16 no máximo, e hoje a gente tem 17 graus agora no início da manhã, chegando a uma máxima de 24 graus ao longo do dia. A mínima ficou na casa dos 14 mesmo, mas durante a madrugada, né, que costuma já ser o período mais frio do dia. E ao longo desse dia, né, as nuvens, né, devem abrir, dando lugar ao sol aí em algum momento ou outro, e não há previsão de chuva a princípio. Vamos acompanhar ao longo dessa terça-feira. A gente começa agora o balanço geral manhã de hoje, trazendo para você que nos acompanha informações, utilidade pública, né? Para começar já o dia bem informado, com notícias de Vitória da Conquista e também região sudoeste do estado. Inclusive, vamos começar o jornal falando sobre um caso absurdo, não aqui em Conquista, mas em Itapetinga, que faz parte da nossa região. Um caso monstruoso que aconteceu lá, foi noticiado, foi divulgado pela Polícia Civil e chocou a muitas pessoas. Um comerciante foi preso, acusado de estupro de vulnerável, minha gente. A prisão do homem aconteceu na noite desse último domingo, né, durante o fim de semana. Uma criança de apenas 5 anos de idade teria ido ao comércio desse homem comprar alguns doces, mas demorou de retornar para casa, e foi aí que acendeu o alerta para a família. Os familiares desconfiaram ali por conta do longo tempo de espera, né, que ele teria ido até o estabelecimento para comprar a bala, foram atrás da criança e a encontraram ali já dentro do estabelecimento segurando um pacote de balas, o que chamou a atenção, já que ela tinha saído de casa com apenas 35 centavos, então não teria como ela comprar aquela quantidade de doces. E a família estranhou o comportamento dessa criança, né? Começou a perguntar o que havia acontecido. Ela relatou que o dono da vendinha havia passado a mão nas partes íntimas dela. Por isso ela estaria ali com tantos doces, né? A polícia militar foi imediatamente acionada pela família, se deslocaram ali até o bairro Nova Itapetinga e os agentes de segurança efetuaram a prisão do homem em flagrante. O idoso negou as acusações, mas foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. E as investigações seguem no sentido de tentar identificar novas possíveis vítimas desse homem, né? Uma vez que ele tem acesso a outras pessoas, outras crianças, muito provavelmente, com uma frequência alta. É dono de um estabelecimento comercial, vende doces, vende balas. Às vezes a criança vai sozinha ali e, infelizmente, pode acabar acontecendo o que houve com essa vítima, né, identificada nesse último fim de semana. São casos absurdos, chocantes, não importa o quão comuns, no caso, aconteçam normalmente, acontece com uma frequência muito alta, mas continuam chocando a todos. Nesse caso aí, uma criança, né, uma pessoa que não tem discernimento, que não tem como se defender, por isso o crime é enquadrado como estupro de vulnerável. A gente tem diariamente sido alertado sobre casos frequentes, não só aqui na nossa região não, viu, gente? A gente fala inclusive sobre esse médico, né, que foi preso aí, acusado de estupro de vulnerável também, porque violou uma
mulher em trabalho de parto, né, passando por uma cesárea dentro de um hospital, em lugar nenhum a gente está seguro, né? As mulheres têm esse medo ainda maior, mais exacerbado, independente de faixa etária, de ser uma criança, um adolescente, adulto, idosas, enfim, no trabalho, na escola, não há lugar seguro para as mulheres na nossa sociedade. E em se tratando de uma criança, como foi no caso de Itapetinga, a vulnerabilidade é ainda maior, né? A família precisa estar em cima, precisa acompanhar de perto as suas crianças, seja na vendinha ali do conhecido, seja na casa do vizinho, na casa do amiguinho ou da amiguinha, na casa de um familiar, porque infelizmente os casos de abuso acontecem justamente dentro do leito familiar, dentro do círculo de conhecidos dessa criança, dessa vítima. Não é andando pela rua que de repente uma pessoa passa ali e sequestra essa pessoa, essa criança, essa vítima e abusa dela. Esses casos também podem acontecer, mas são muito menores, no caso é muito menor a quantidade desse tipo de casos do que a criança que é violada dentro do seio familiar, ali por um amigo, um tio, um vizinho, alguém conhecido. E aí fica o alerta, né, para a família estar em cima, estar atenta e não baixar a guarda, né, além de prestar, evidentemente, atenção em todos os sinais que essa criança estiver dando diferente do usual. Se ela mudou o comportamento, se ela está mais agressiva, se ela está mais triste, né, diante da rotina ou da convivência com alguém, liga aí o alerta, fique atento, converse com essa criança e ouça o que ela tem a dizer, viu, minha gente? Porque muitas vezes a gente fala, não, a criança não sabe de nada, mas é nesse diálogo aberto da criança, da possível vítima, com os pais, com o professor. A escola também é um lugar de extrema importância para identificar casos como esses. O sistema de saúde, né, é o momento que vai ali no postinho para ser atendido. Os profissionais de saúde também podem acabar identificando uma situação assim. Enfim, todos devemos nos responsabilizar pela proteção às nossas crianças e adolescentes. Vamos mudar de assunto agora, porque na noite de ontem um jovem de 22 anos de idade morreu em um grave acidente no quilômetro 562 da BR-116, trecho do município de Brejões. Mais uma vida perdida aí nas nossas rodovias, né? Ed Carlo do Espírito Santo Nascimento estava numa motocicleta quando o veículo fez uma conversão e acabou sendo atingido por uma caminhonete. O motociclista não resistiu e morreu ali mesmo no local. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do carro de passeio, mas a gente sabe que há uma proteção maior, né, para quem está dentro de um veículo fechado. O motociclista muitas vezes sofre aí, graves ferimentos e pode acabar perdendo sua vida, como foi o caso. Não temos detalhes também como essa conversão teria sido feita, se foi uma falta de atenção de um ou de outro, mas independente de quem seria o responsável, né, por esse acidente, a gente lamenta a vida que se perde aí de maneira precoce, um jovem que morreu nessa situação, né? Motociclista, carro de passeio, a gente já sabe que muitas vezes o resultado é esse, infelizmente, e geralmente para o lado mais fraco, né? Para o motociclista que está exposto, não tem ali uma proteção além do capacete, então, numa colisão, é lançado, arremessado do veículo, pode acabar vindo, além de se machucar muito, né? Fraturar membros, etc., a coluna fica muito exposta, enfim, é uma tragédia que a gente tenta a todo custo aqui alertar e prevenir, mas a prevenção começa em quem está pegando a estrada. Você que vai viajar, que vai à rua, até circular pela própria cidade, que precisa ficar atento, que precisa respeitar as sinalizações, ou dirigir sempre com prudência, porque mesmo que não dê em nada, né, como dizem por aí, para você, pode acabar com a vida de uma outra pessoa que está ali trafegando pela mesma via, na rua, na estrada, seja rodovia federal, rodovia estadual. A velocidade, a imprudência fazem muitas vítimas e não é o que a gente
deseja, né? Nem para alguém próximo, nem para alguém que a gente não conheça. Eu acho que essa tragédia é algo que não deveria acontecer com nenhuma família. Atenção, os casos de Covid-19 voltaram a crescer em todos os locais, né? E dentro de grupos, dos mais diversos grupos. A gente sabe que alguns profissionais ficam bastante expostos, durante toda a pandemia estiveram aí trabalhando, atuando, por estarem ligados a serviços essenciais. É o caso dos bancários. E também dentro dessa categoria temos visto surtos aqui na cidade de Vitória da Conquista e região. Desde o início da pandemia, alguns grupos de profissionais acabaram sofrendo com o alto índice de contágio pela Covid-19 devido à exposição constante. Além das forças de segurança e de saúde, motoristas, trabalhadores de farmácias e mercados, os bancários são mais um exemplo. E desde o aumento do número de casos visto em todo o país este ano, a categoria tem sido atingida em cheio nos últimos meses. Desde a flexibilização das medidas de proteção, a categoria tem sido acometida mais vezes com o coronavírus e nesses últimos 2 meses virou uma situação incontrolável, né? Consequência disso é que várias agências aqui na cidade tiveram episódios de surtos de Covid com 4, 5, 6, até 10 funcionários, mais de 10 funcionários testados positivos aí nos últimos 2 meses. Os bancos vinham com o protocolo de sanitização das agências em casos positivos de Covid, mas com essa flexibilização das medidas de proteção e de higienização também, orientada pelo Ministério da Saúde e seguido pelos governos estaduais e municipais, né, infelizmente os bancos também flexibilizaram essas medidas e abriram mão da sanitização. Na última semana, a Caixa Econômica Federal da Praça Barão do Rio Branco foi fechada para sanitização após confirmação de mais um caso de Covid-19. Mas nem todas têm seguido este protocolo. O Sindicato dos Bancários em Vitória da Conquista tem recebido denúncias sobre o descaso dos bancos, que mesmo diante de surtos entre os funcionários, continuam com as agências de portas abertas atendendo a população. E em um outro município, ocorreu a situação de um bancário que retornou às atividades laborais, mesmo depois de positivado para a doença. Os colegas denunciaram para nós do sindicato, nós fomos até a agência, conversamos com o colega, ligamos também para os superiores, para a superintendência do banco e pedimos que fizesse o afastamento do funcionário para que ele pudesse tratar da saúde. Esse é um dos casos, por exemplo, em que inclusive a gente tem discutido na categoria bancária, mas que serve também para outros setores, né, produtivos, outras categorias de trabalhadores. A gente discute muito a situação do home office, né? Então, quando o bancário muitas vezes ele estava acometido da Covid ou algumas outras categorias que trabalham em home office, a pessoa não entrava em atestado médico, ela ia trabalhar de casa. Só que a gente tem discutido, inclusive, com departamentos médicos, diretorias de saúde, diretoria jurídica, que a Covid ela é uma doença, ela enseja afastamento médico. E a pessoa não pode, sob atestado médico, levar o trabalho para casa. Para a categoria, a retomada de medidas simples, como a obrigatoriedade do uso da máscara, já aumentaria a proteção dos trabalhadores e dos clientes e em nada prejudicaria as instituições. Vale lembrar que, assim, essas medidas mais rigorosas de contingenciamento, de prevenção, de afastamento dos colegas e de sanitização, em nada prejudica a atividade bancária. A prova disso é que no ano de 2021, quando a gente tinha medidas de restrição, medidas de contingenciamento, tudo isso, né, os bancos ainda assim lucraram mais de 30% a mais, em média, do que no ano de 2020. Então, mesmo com todas as restrições impostas no ano de 2021, os bancos ainda tiveram receita. Então, essas medidas de proteção dos trabalhadores e, consequentemente, dos clientes, né, em nada prejudica a atividade bancária, porque a gente vê que os lucros eles batem recorde atrás de recorde, período após período, mesmo durante a pandemia e mesmo durante os períodos de contingenciamento. O presidente do sindicato, Leonardo Viana, ressalta que, para além da preocupação com a saúde dos que têm apresentado sintomas e precisado de tempo para a recuperação, há ainda a reação em cadeia gerada pela ausência desse funcionário na empresa. O impacto chega aos colegas, que ficam sobrecarregados com o acúmulo do trabalho, e também à população, que precisa esperar mais tempo para atendimento devido à demanda aumentada. Por isso, a prevenção é o caminho mais acertado. Agora você tem os adoecimentos dos colegas que se afastam por causa da Covid, você tem um acúmulo de trabalho, consequentemente uma sobrecarga de trabalho para os colegas que ficam na agência. Então, além de trabalhar mais,
elas acabam ficando mais suscetíveis ao adoecimento ou então ao agravamento da situação de já adoecimento existente. Isso consequentemente, leva os funcionários que ficam na agência a se afastar por outros motivos que não a Covid. E para a população, consequentemente, a falta de funcionário leva ao aumento do tempo de espera pelo atendimento, o atendimento acaba sendo mais precário, o cliente ele não consegue ser atendido direito porque o funcionário precisa correr para dar tempo da cobrança por atender o cliente no tempo, né? E, consequentemente, além da demora no atendimento, você não consegue fazer um atendimento a contento daquilo que o cliente espera e precisa também, dentro das suas necessidades, ao procurar a agência. Pois é, gente, um alerta, né, para todos que estão nesse momento de aumento no número de casos. Os trabalhadores ali dos bancos também estão expostos, então esse cuidado, esses protocolos, medidas de segurança devem continuar existindo para proteger a todos os envolvidos, tanto funcionários quanto também a própria clientela, né, a população que está ali para receber atendimento. Atenção, desde ontem o CRAS do Bruno Bacelar, Centro de Referência de Assistência Social, está funcionando em um outro endereço por conta de uma reforma pela qual a sede está passando, mas todos os serviços continuam sendo oferecidos normalmente. Desde a última segunda-feira, o Centro de Referência de Assistência Social Bruno Bacelar passou a atender na Avenida Acre, número 453, no bairro Ibirapuera. A mudança é provisória e deve durar até a conclusão da reforma e ampliação da sede própria, que começou em junho. Todas as ofertas de atendimento do CRAS serão mantidas integralmente, sem prejuízos à população. E o horário de atendimento permanece o mesmo, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. O investimento total do município foi de R$ 745 mil. O novo CRAS vai contar com a estrutura moderna, com acessibilidade, que atenderá a demanda dos usuários e trabalhadores que vão até a unidade. Serão 2 salas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, área de integração coberta, 6 banheiros, sendo 4 com acessibilidade, sala de gerência, sala do serviço de proteção e atendimento integral à família, sala de reunião, sala do programa Primeira Infância no SUAS, sala para a equipe do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, sala para o atendimento do cadastro único, arquivo, cozinha com dispensa, área de serviço, IDML, almoxarifado, recepção e jardins com a sinalização tátil. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta trazemos informações sobre as cidades que decretaram situação de emergência aqui na região sudoeste por causa da seca. Não sai daí, no piscar de olhos, eu estou de volta.
Já estamos de volta com o Balanço Geral amanhã, chamando a atenção de você que precisa atualizar o cartão de vacina. Hoje estão acontecendo aplicações de primeira, segunda, terceira e quarta doses aqui no município para todos os públicos aí a partir dos 6 anos de idade, né? Cada um dentro do seu requisito aí do que tem sido orientado pelo Ministério da Saúde. No caso das crianças de 6 a 11 anos, elas vão poder tomar a primeira ou segunda dose do imunizante da Coronavac. Além disso, adolescentes de 12 a 17 anos vão poder tomar a terceira dose, desde que tenham tomado a segunda até o dia 12 de março, e também poderão tomar a primeira dose na unidade de saúde Morada dos Pássaros, das 9 às 12 e das 14 às 16h30. Para os adultos, vai ser retomada a aplicação da primeira e da segunda doses. Já para quem tomou a segunda dose até o dia 12 de março, também será possível a aplicação da terceira dose. A quarta dose continua sendo destinada aos adultos com 50 anos ou mais e aos profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 12 de março. Gestantes e puérperas com retorno agendado até o dia 13 de julho podem tomar a segunda dose da Pfizer e também vai haver a aplicação da terceira dose para pessoas vacinadas com a segunda dose até o dia 12 de março. Então fiquem atentos aí, procurem as unidades de saúde. Atenção, 17 municípios aqui da região sudoeste já decretaram situação de emergência por causa da seca. E a regularidade das chuvas só deve voltar a partir de outubro. Até lá, há muito o que se trabalhar para garantir o fornecimento de água à população. Mal começou o período de estiagem na região e 17 cidades já decretaram situação de emergência por causa da seca. Historicamente, os meses de maio a agosto são os mais secos no sudoeste baiano. Durante esse tempo, cai menos de 30% da chuva esperada para o ano. E mesmo com a laninha bagunçando as temperaturas e trazendo fortes precipitações no final de 2021, o volume de água não surtiu efeito de longo prazo para 2022. A nossa laninha que nós passamos recentemente, que ela basicamente já foi embora e não tem muitos efeitos agora, ela choveu bastante no final do ano passado e início desse ano. Só que choveu nas áreas que não deveriam chover, que é justamente na parte mais baixa dos rios. Já nas áreas das nascentes, né, que fica geralmente em regiões elevadas e distante do litoral, nessas áreas não teve basicamente chuva em grande quantidade. Resultado, então, a chuva que caiu foi quase tudo para o oceano, quase nada acumulado. Como não choveu nas nascentes, então, todos os municípios que estão ao longo desses rios que não choveu, que não teve acúmulo, não tem praticamente água. E lembrando que nós passamos basicamente quase uma década com a chuva sempre abaixo da média. Então, historicamente, né, se for fazer o levantamento, então a gente vai ter bem pouca água nesses rios. O professor e climatologista Rosalve Lucas Marcelino alerta que só a partir de outubro as chuvas devem voltar à regularidade. E essa garoa constante no inverno apenas engana, já que não tem volume significativo para irrigar o solo. O dia todo praticamente caindo aquela garoazinha. A somatória de 24 horas, somando tudo aquilo, dá praticamente 2 a 3 milímetros, muito pouco. E essa água, quando cai, as gotas são tão pequenas que ela não penetra no solo. Então, basicamente, fica na parte superficial. Então, a gente sente a pele molhada, né, por causa do vento, que é aquela gotícula de água, mas acumulado basicamente muito baixo. Em Vitória da Conquista, a situação de emergência tem sido renovada a cada 6 meses desde 2015, na tentativa de amenizar a situação e abastecer especialmente a população da zona rural. E assim como a capital do sudoeste baiano, diversos municípios têm seguido o mesmo caminho. Decretamos o município de situação de emergência porque a gente entende a escassez de água que está enfrentando o município. Hoje, a Secretaria de Agricultura conta com 13 caminhões-pipa só da Prefeitura e os demais do Exército. Então, a gente está sentindo essa dificuldade porque as barragens da Caatinga se romperam pelas fortes chuvas e nós já estamos fazendo o processo de recuperação dessas barragens. As comunidades mais atingidas hoje no município estão localizadas na região da Caatinga. Por esse motivo, a gente tem feito limpeza de aguada, reconstrução das barragens
para minimizar essa situação. Diante deste cenário, todos esperam que este ano, sem fenômenos climatológicos como a Laninha e o El Niño, o período chuvoso chegue logo e minimize a preocupação com os reflexos da seca. Mas, ainda que a estimativa esteja correta quanto à regularização das precipitações, será difícil equilibrar a balança depois de tantos anos com chuvas abaixo da média. Essas áreas que foram decretadas situação de emergência estão seguindo justamente essa tendência, né, da pouca precipitação e também a baixa a quantidade de água acumulada nos rios, principalmente porque nas nascentes, onde deveria ter chovido, que é para alimentar o lençol freático, não aconteceu. E talvez vai acontecer somente a partir de setembro, outubro. Geralmente, um período chuvoso ele não é suficiente para alimentar todas as águas que a gente teve a menos durante praticamente quase uma década com chuva abaixo da média. Complicado, né? A gente espera aí sempre da natureza que possa suprir as necessidades do ser humano, mas todas as ações do ser humano também afetam o modo que a natureza reage. E aí a gente tem 10 longos anos, né, de chuva abaixo da média, de seca, castigando a Caatinga, castigando a nossa região sudoeste e diversas localidades também, enquanto outras áreas estão aí com chuvas descontroladas, né, causando verdadeiras tragédias. Desde o final do ano passado, cada período em uma região do país, e a gente vê a natureza se rebelando de fato. Como Rosalvi disse aqui para a nossa região, esse período é de mais seca mesmo, aquela garoa fina não dá conta de suprir a necessidade, a demanda de água no solo, né, de encher os lençóis freáticos. E aí a gente só espera o friozinho mesmo, característico. A umidade alta, então aquela garoazinha, e o frio, que inclusive bateu recorde no último dia 29 de junho, atingindo a temperatura de 5,1 aqui em Vitória da Conquista, viu, gente? A gente termina o Balanço Geral Manhã de hoje e passamos a bola hoje para Silmara Souza. Você que acompanhou a Silmara aqui no Balanço Geral Manhã durante todo o mês de junho, mata a saudade, porque ela chega agora comandando o Cabralha no ar.